Deus, muito obrigada por mais um sábado que nos reunimos aqui. E temos essa maravilhosa oportunidade de refletir nas tuas verdades, de nos glorificar por meio da bênção que está sobre essa plataforma e de lembrar o quanto tu é boa por nos permitir verdadeiramente entender mais o teu caráter e ser transformado, a tua imagem e semelhança, rejeitar todas as outras formas de deidade, de outros deuses que possam estar querendo nos atrair e verdadeiramente adorarmos e te servirmos. A gente pede que você seja com a gente nesse estudo no restante desse sábado, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje, ele é baseado no último estudo do Parminder que ele deu, foi semana passada, ou acho que há 2 semanas, na verdade, e especialmente ao artigo que ele indicou nesse estudo, que tem como título, já está no Media Broadcast Brasil traduzido, tem como título: Muitos americanos estão perdendo a sua religião. E você? Não sei se alguém chegou a ler esse artigo. Imagino que alguém tenha lido. Imagino que a maioria de nós tenha visto o estudo, se não viu, né? É recomendável que veja. E também que leia o artigo. Mas a gente vai comentar algumas coisas sobre. E a gente vai... A Carol aqui já comentou que o tema é bom. Então, a gente tem realmente um tema muito bom, muito profundo. A gente tem muita coisa para falar. Eu vou começar lendo um comentário que o Parminder fez quando ele postou esse artigo lá no Media Broadcast, né? Ele diz assim: o título desse artigo faz uma pergunta profunda que cada um de nós precisa fazer e responder por si mesmo. E o título eu já li, mas vou repetir, que diz que muitos americanos estão perdendo sua religião. E você? Pergunta se você individualmente está perdendo a sua religião. E o Parminder recomenda que cada um de nós façamos essa pergunta, que é uma pergunta profunda. E né, o artigo vai nos introduzir a isso. E o Parminder dá um estudo muito bom, muito relevante sobre esse tema. E eu acho que é relevante que a gente discuta isso como um grupo, né, que não substitui a nossa reflexão pessoal, que precisa haver, mas também para ser uma contribuição para enriquecer essa reflexão. E como é uma pergunta profunda, a gente tem muito que falar, muito que pensar. Até para preparar esse estudo, eu acabo pensando linkando com várias coisas, mas separei algumas para a gente falar aqui. Espero, né, talvez a gente consiga falar sobre todas, mas eu gostaria da participação de vocês. A gente vai definir alguns conceitos, pensar algumas coisas em relação a isso. Mas eu queria primeiro perguntar para vocês. O artigo, né, ele fala sobre, é um artigo de opinião, ele fala sobre a experiência pessoal da autora, da família dela, enfim, mas também aponta para alguns dados em relação aos Estados Unidos, que apontam também para o mundo, que eu vou expor, colocar alguns deles aí mais adiante, e começa falando em relação a um livro que parece que foi lançado, acho que não, relativamente recentemente, que se chama Beyond Doubt, The Secularization of Society, que não só tem em inglês, mas seria assim: além da dúvida, uma tradução livre, a secularização da sociedade. Ela cita, né, esse livro, e ela fala que esse livro cita exemplos, por exemplo, de igrejas que antes eram igrejas e hoje são como que de pistas de skate, ou estão sendo usadas para outras coisas, porque não tem mais membros, não funcionam mais como igrejas, porque não é mais necessário, né? Porque muitas igrejas têm fechado, então têm sido usadas como outras coisas. E eu fui dar uma pesquisada sobre esse livro e parece que ele defende essa ideia de que o secularismo ele está realmente avançando, ele está, digamos assim, conquistando, digamos assim, o mundo. Ele não é uma religião, a gente sabe, mas ele é aquilo que está conquistando, digamos assim, mais pessoas e está tendo sucesso em diversas partes do mundo, alguns lugares mais, outros lugares menos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o secularismo, mas eu queria primeiro perguntar para vocês, pessoalmente,
como vocês têm percebido isso, né? Como eu falei, o artigo fala um pouco sobre uma perspectiva mundial, mas também fala sobre a perspectiva pessoal da autora, e eu estou perguntando da perspectiva pessoal de vocês, talvez não individualmente, se alguém quiser comentar individual, mas, enfim, na perspectiva pessoal de vocês, como vocês enxergam essa perda de religião? Vocês estão vendo isso? Realmente têm percebido isso? Talvez até antes do Parminder falar, como que é esse contato? Não, parece que na verdade as pessoas são do mesmo jeito, super religiosas e tal, até porque o Brasil ele tem a gente vai falar um pouco sobre isso também, uma característica um pouco diferente, entre aspas, não é, né? É mais apegado à religião de alguma forma, ou tem taxas mais altas de crença em Deus, mas ainda assim eu acredito que isso pode ser percebido. Mas eu queria saber como é essa percepção pessoal de vocês. Vocês veem as pessoas no contexto familiar, amizade, trabalho, enfim, estudos de vocês, de alguma forma, perdendo essa religião? Vocês, como é essa percepção? E Lara, E Rose, pode falar. eu acho que uma forma que eu vejo, uma das formas, é o próprio afastamento do seu grupo religioso, né? Isso traz, então, uma, uma rachadura que pode se transformar no futuro, não tão distante, uma verdadeira separação, né? E aí essas pessoas tendem a dizer, eu faço parte do, por exemplo, eu faço parte do movimento, mas há essa vida separada da religião. E quando isso acontece, então, não há religião totalmente não está sendo vivido, acredito, né? A religião na íntegra, né? Genuinamente. E viver a religião é uma coisa difícil, e é o que vai nos moldando com o tempo, né? Então, eu acho que essa forma de não estar inteiramente ligado a um movimento, não falo só sábado e sexta-feira, mas lendo artigos, estudando, etc., isso é uma forma de evadir, né? De sair da religião. E aí eu acho que essas pessoas entram nessa porcentagem no final das contas, né? Quantos já saíram, né? Agindo dessa forma, né? A esse distanciamento, e ele pode ser sutil, né? E a pessoa nem percebe, as pessoas nem percebem. Então, essas pessoas começam, então, a tornar isso mais mundano, mais do mundo, né? Eu acho mais ou menos isso. Beleza, muito obrigada. Vários pontos relevantes para a gente pensar, e bem aplicado, né, para dentro do nosso movimento, das pessoas que a gente convive nesse contexto. Alguém mais tem algum comentário em relação a isso? Lara, eu acho que nosso mundo é muito secularizado, por mais que você tenha falado que no Brasil as pessoas são bem religiosas, eu acho que é mais uma cultura religiosa de você falar assim, vai com Deus, fica com ele também, coisas assim, ou então, graças a Deus. Só que no dia a dia, as pessoas não estão seguindo ou levando a sério realmente aquela religião que elas dizem ter. Elas não são praticantes daquela religião, e elas seguem mais aquilo que é uma cultura, sei lá, daqui mesmo. Você vê, tipo, como as pessoas se vestem, de que elas falam, as coisas que elas assistem, é tudo normal, tudo muito normatizado, tudo muito secularizado, assim. Se a religião como fica, né? Fica um tópico muito muito distante. Diz, eu creio, eu sou, às vezes até eu sou, não sei, católico, sou de tal religião, mas é algo que não se manifesta em outros setores da vida, né? E o que se manifesta em setores da vida seria a secularização, como você está pontuando. Eu queria, posso pegar esse ponto da Carol, que eu gostei muito.
E quando ela fala isso, então acho que é exatamente o que a Ellen White chama de essa religião nominal, né? É só é fala, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que tem muitos pontos que Ellen White, né, comenta de coisas que ela via no tempo dela e que a gente consegue ler e aplicar de uma forma muito, muito interessante no nosso tempo. Eu vou colocar agora no quadro aqui alguns dados. Os primeiros eles foram fornecidos no próprio artigo, então vocês podem olhar lá em relação aos Estados Unidos. O artigo que é passado pelo Parminder e que está no Mídia Broadcast Brasil já também, que diz que 6 a 10 mil igrejas, eu vou botar aqui uma igrejinha para representar, tá falando tempos cristãos, então, né? Mas representa a religião que é predominante nesse país, fecham anualmente, por ano. Ou seja, demonstra claramente uma secularização. Pessoas que iam, né, no tempo, frequentavam, às vezes, algumas dezenas ou centenas por tempo, não estão indo mais, então não tem mais utilidade desses tempos continuarem existindo. E perguntaram, tem uma pesquisa que perguntaram para os americanos quais consideram a religião como algo muito importante. E tem dois dados, um dado do ano de 1998 e o outro dado é recente, de 2023. Em 98, parece que eram 63%, não mais da metade da população. Em 2023, é 39% da população. Então, caiu mais de um terço, que agora menos da metade da população considera isso. E outro dado que foi dado são aquelas pessoas que se consideram NEM, digamos assim, que elas não têm nenhuma religião em particular. Não quer dizer que elas não acreditem em Deus e que elas não tenham nada, não tenham nenhuma relação com alguma religião, mas que elas nunca vão para templos, ou que elas nunca frequentem nenhuma igreja jamais, ou que elas sejam contra a religião, mas elas não se dizem, não, eu sou católica, sou evangélica, sou adventista, sou espírita, elas não se identificam com nenhuma religião. Tem um dado de 1950 que diz que esse número era de 0 a 2%, quase nenhum, e tem um dado que é de 2017 a 2022, que diz que 20% dos americanos se consideram que não tem nenhuma religião, não se identificam com nenhuma religião, lembrando que isso não quer dizer que eles não acreditam em Deus necessariamente. Ou seja, aumentou cerca de 10 vezes esse número, e é um quinto da população, um número bastante considerável para uma religião, para uma nação que tinha um viés protestante sempre muito forte, né? Dos seus chifres, que a gente pela profecia. Aqui embaixo eu vou colocar agora dados do Brasil, que está numa reportagem recente da Folha de São Paulo, que fala sobre uma pesquisa de Global Religion 2023, que mostra que no Brasil foi uma pesquisa feita com 26 países, e o Brasil liderava junto com a África do Sul como um dos países em que as pessoas mais criam em Deus. Então, 89% das pessoas criam em Deus, para crer, ou em Deus ou uma força maior, superior, mas em comparação, 76% delas diziam seguir uma religião. Ou seja, isso é uma diminuição de 23%, né, de pessoas que creem, mas não, 23% das pessoas, 23% de pessoas, semelhante a esse número aqui de 20%, não acreditam em Deus, em algo maior, mas não tem uma ligação muito forte com nenhuma religião. E parece ter uma pesquisa da Folha de 2022 que mostra que 34% dos jovens se consideram também sem religião. Então, se fariam parte, né, desse número.
o número, nessa pesquisa da Datafolha, o número da população em geral seria 14%, mas em relação aos jovens, essa geração Z, seria 34%. Tem críticas em relação a essa pesquisa, porque parece que foi feita online, então talvez a população mais de baixa renda não teria tanto acesso, e eles comentam que tem que esperar o censo para realmente ver isso, mas eu acho que é uma boa, digamos assim, ajuda a gente a ter uma boa perspectiva, esses números. E eu queria, quando a gente olha para esses números, eu trouxe essa contraposição para a gente já começar a ver essa diferença de que, hoje em dia, crer em Deus, não é, em 1950, a gente já vê que crer em Deus era basicamente sinônimo de ter uma religião. Que tanto não tinha quase 2% no máximo da população se dizia ter nenhuma religião. Ou seja, quase todo mundo cria em Deus, então isso era automático para ter alguma religião. Hoje não, você pode crer em Deus, 20% da população brasileira, americana, crê em Deus, mas nem por isso significa que ela vai se identificar com uma organização religiosa. Então isso é muito mais fluido, existem muito mais outras possibilidades. É isso que o artigo fala, é isso que o Parminder veio trazendo para a gente. E uma coisa que eu acho interessante, né, que essas perguntas dessas encuestas, como que se diz? Pesquisas. Pesquisas, obrigada. São muito simples. E como a Carol tinha comentado, não é necessariamente, às vezes, uma pessoa que diz que ela segue uma religião, ela segue a religião desde a perspectiva dela. Para ela seguir a religião, é acreditar em Deus, em Maria, digamos se ela é católica, e rezar o terço uma vez por semana, ou conversar o padre uma vez por mês, mas não que as outras áreas da vida dela sejam muito impactadas pela religião e que ela não vive uma vida amplamente secularizada. Então, é realmente difícil metrificar o quão religiosa ou secularizada verdadeiramente a vida das pessoas hoje em dia seja. Mas esses dados nos dão, digamos assim, alguns sinais de que, né, a secularização tem aumentado. E, enfim, a gente pode, né, a percepção em outras áreas, né, pesquisas e interpretações de sociólogos, interpretações de fenômenos sociais podem nos revelar muitas outras coisas. Eu queria agora que a gente se animasse um pouco a pensar alguns termos, por exemplo, esse termo de secularização. O que a gente entende por secularização? Uma definição assim, pessoal, não tem que dar a definição do dicionário. O que vocês entendem por secularização? Vou escrever aqui. Clara, normalmente, uma das coisas que eu lembro como definição seria, tipo, uma estrutura social baseada em alguma coisa, por exemplo. E que tipo de coisa seria? Se eu for pegar no seu contexto, pode ser religião. A secularização? Uhum. Algum tipo baseado em religiosidade, algo assim. Uhum. Alguém mais? Claro, Gabriel Pode. aqui. Assim, o que eu lembro, né, de aula de religião, né, a religião ela é associada, né, ou ligada ao transcendental, aquilo que vai além da nossa percepção física, né, o que a gente pode de fato tocar e ver, né, algo que acima disso, né? Então, eu acho que o secular é simplesmente algo que carece desses aspectos religiosos, né? O que apenas, vamos dizer, os fatos, a ciência, livre de qualquer, vamos dizer, crença ou de, como que fala? A pessoa acredita em sei lá, maldição ou
azar, essas coisas, não? Então, secularização é que realmente as pessoas são cada vez mais céticas, eu acho, não? E não aceitam mais tanto essa ideia, né, de que tem algum poder sobrenatural intervindo, né, em nossas vidas. Uhum. Obrigada, vi que a gente botou ali também quando sai do domínio da religião. Acho que foi isso. Isso. Eu peguei aqui duas definições também que diz que a secularização está ligada ao processo de perda de relevância da religiosidade nos vários aspectos da vida do sujeito moderno. Eu acho que vai bem isso que vocês estão comentando. É uma perda de relevância. Então, quando, né, a gente vê na Idade Média, por exemplo, a gente entende que a religião era o centro, o ápice, ela era tão importante que ela era até uma com o Estado. A gente sabe, entende isso como negativo, e até eu vi algumas definições de secularização que envolvem isso, que envolvem também a separação da de igreja e Estado, porque a religião ela perde influência, então ela perde influência sobre a política, que a gente vê como algo bom, mas sobre todos os demais setores da vida social e até da vida pessoal dos indivíduos. Ela perde a relevância, ela perde a importância, perde o peso para determinar as ações, as relações e tudo mais. Eu vou ler outra definição que diz: a secularização, no sentido sociológico principal do tema, envolve o processo histórico em que a religião perde significado social e cultural. Como resultado da secularização, o papel da religião nas sociedades modernas torna-se restrito. Não é que ela deixa de existir, mas o seu papel diminui. Não é mais, né, aquela coisa central e importante na vida da maior parte dos sujeitos. Nas sociedades secularizadas, a fé carece de autoridade cultural. Então, a gente tem uma cultura e a fé não é o centro. E as organizações religiosas têm pouco poder social. As organizações religiosas, então, não são mais tão importantes, tanto que tem muita gente que acredita em Deus, tem até a sua fé, tem a sua comunhão dentro da sua individualidade ali com Deus, ou aquilo que ela acredita ser Deus, mas nem por isso ela se submete a uma organização religiosa, nem por isso ela se sente pertencente a uma organização religiosa. E essa questão do pertencimento foi uma coisa trazida no texto, um dos elementos trazidos. Eu queria ler esse parágrafo como uma introdução para um tema que eu achei, uma porção que eu achei bem interessante, que eu acho que a gente pode explorar um pouco mais. Então, eu vou ler agora um trecho desse artigo que a gente está estudando um pouco hoje. Está se referindo a essas pessoas nem ali, essas pessoas que se caracterizam sem religião, que não quer dizer que elas não acreditam em Deus. A gente vai chamar ela de nones, né, que seria nem em inglês. Mas seria incorreto dizer que os nones não mantêm nenhum traço de observância religiosa, como a crença em um poder superior ou a realização de determinados rituais. Isso não significa que eles nunca vão à igreja. Como Zuckerman, um dos autores de Beyond Doubt e professor da Pitzer College, me explicou por telefone. Quando os cientistas sociais falam sobre religião, eles o fazem em termos de 3 Bs: crença, comportamento e pertencimento. Se alguém lhe perguntar sobre sua religião e você disser que não tem nenhuma, disse Zuckerman, isso não me diz nada sobre suas crenças e não me diz nada sobre seu comportamento. Isso só me diz como você se identifica. Então, eu queria explorar um pouquinho esses 3 elementos, né, que foram colocados aqui, como, né, esse pesquisador, sociólogo, que escreveu esse livro que a gente comentou no início. Ele diz que os cientistas sociais, quando eles falam sobre religião, eles definem em 3 categorias: crença, comportamento e pertencimento. Vou pôr aqui. Crença.
comportamento e pertencimento. Ele define esses 3 elementos, que é a maneira como isso é estudado. E o que ele aponta? Ele aponta que simplesmente você falar que você não é de tal religião, a única coisa que você exclui é que você talvez não se sinta pertencente a tal grupo ou a nenhum grupo. Eu não me identifico verdadeiramente com nenhuma religião, nem com os cristãos, nem com os espíritas, nem com tal grupo. Não tenho vontade de ir toda semana em um templo e me reunir com essas pessoas. Não, isso para mim não é o meu estilo de vida. Não me sinto pertencente a isso. Até a autora, ela comenta um pouco sobre isso. Ela fala que ela se sente, de alguma forma, ela gosta de ser judia, mas ao mesmo tempo ela não tem tanta vontade de frequentar e de ser uma, digamos assim, membro mais ativa. Mas isso não necessariamente diz respeito à crença e aos comportamentos, porque às vezes você pode acreditar, como dizem em Deus, acreditar até não se considerar cristão, sei lá, da igreja evangélica quadrangular, por exemplo, mas ter crenças em relação a Cristo, em relação à morte de Cristo, em relação, às vezes, até coisas um pouco mais profundas que você, às vezes, obteve de criança ou de algum outro meio, continuar mantendo essas crenças e, às vezes, até alguns comportamentos, mas não se sente pertencente. E isso me pareceu muito interessante por vários aspectos. Se alguém até pensar algo sobre, pode falar, porque me pareceu interessante pensando no movimento e nas pessoas que foram saindo ao longo após a sacudidura que a gente teve em 2019, que, né, saíram pessoas que realmente não acreditavam na mensagem de igualdade e saíram por isso, né, realmente não sejam pertencidas, foi um rastro, digamos assim, uma sacudidura, mas haviam pessoas que, de alguma forma, acreditavam em igualdade, creram nessa mensagem, não foram para o conservadorismo, mas hoje não estão mais no movimento, e eu acho que a gente sabe de diversas pessoas que são assim, e a gente às vezes, se convivendo de alguma forma, às vezes nas redes sociais, às vezes falando com elas, a gente pode perceber que a questão delas não é nem a crença. Às vezes elas creem em algumas coisas como a gente, elas creem na mensagem de igualdade, que é uma das nossas, né, maiores questões e maiores provas, mas elas talvez não sejam mais pertencentes, talvez elas vejam defeitos, vejam coisas que não se sintam mais encaixadas e não sentem mais que esse é o lugar delas. Mas a questão do comportamento foi uma coisa que eu também fiquei pensando, que a gente vive num momento em que as pessoas elas podem crer naquilo que elas quiserem e moldar o comportamento conforme elas não precisam ligar e harmonizar o seu comportamento à sua crença. Mas quando você está num grupo, quando você faz parte, por exemplo, a gente está aqui, a gente, claro, se reúne por essa plataforma, porque é o meio mais propício no nosso contexto, mas vamos supor que a gente se reúne todos os sábados num grupo para ter esses estudos e tal. A gente acaba unindo nossas crenças, nossos comportamentos, dialogando sobre, e naturalmente aqui no grupo a gente acaba fazendo isso. Então a gente acaba sendo uma unidade, a igreja promove isso, uma união de crenças, de comportamento. Mas quando eu excluo o pertencimento, mas continuo acreditando, porque eu posso acreditar, eu acredito na igualdade, eu acredito, né, isso aí, que homens e mulheres devem ser iguais, eu vou continuar por mim mesma lutando por essas coisas, como o Parminder até comentou no estudo deles. Eu posso assistir entender essas mensagens todas pela Netflix, inclusive eu posso pegar essa mensagem e continuar acreditando pela Netflix. Isso me permite alterar o meu comportamento, mesmo que eu diga que eu creia nisso. Então, eu posso adicionar coisas ao meu comportamento
que às vezes nada tem que ver com essa crença, que não tem mais a ver com esse grupo que eu pertencia, e subtrair outras coisas que também, para mim, não faziam tão sentido. Então, quando eu excluo essa religião organizada, quando eu excluo esse grupo, né, esse corpo para fazer parte, para estar sempre junto, discorrendo, pensando, estudando sobre o mesmo tema e se unindo, né, numa mesma visão, numa mesma comunhão, isso me permite achar que eu acredito em certas coisas, mas também adicionar outras crenças, subtrair outras, e achando que tá aqui tudo bem, que isso faz parte do meu processo de evolução pessoal, do meu processo de comunhão com Deus, porque o que importa é que eu ainda acredito nele, o que importa é que eu ainda tenho a minha comunicação única e pessoal com Deus. E a gente percebe o quanto isso é forte na sociedade, o quanto isso a gente consegue ver em tantas áreas, em tantas pessoas. Eu acho que não é algo recente, né? Não começou agora, esse ano, digamos assim, ou desde simplesmente 2019, mas que isso começou muito forte no movimento depois desse período, e quanto isso está realmente abalando muitos de nós, isso está colocando muitos em dúvidas e fazendo com que muitos abandonem a plataforma por achar que simplesmente, né, como o Padre evoca, eles podem construir um Deus, a imagem deles, como eles querem, a oferta, né, é abundante, então eu posso escolher o que mais me serve servir a esse Deus, independentemente de como ele seja. Eu não estou mais preocupada em servir o verdadeiro Deus, o Deus, né, o Deus Jeová. E isso me trouxe, essas ideias me vieram à mente duas palavras que, de alguma forma, também estão presentes na nossa sociedade, em vários contextos, e que eu acho que talvez se aplicariam aqui, e uma delas, e alguns conceitos me ajudaram a entender melhor esse tema. Uma delas é a palavra sincretismo, e mais uma vez eu queria que alguém me dissesse se já ouviu essa palavra, se sabe qual que seria o significado, se tem alguma definição para ela. Sincretismo. Lara, Pode falar. eu vou falar do sincretismo, que eu entendo com relação à religião, já que você está falando da religião, então que seria como várias crenças, uma mistura. Você não é uma de crença, de religião, como você disse aí agora, como a pessoa crê, a pessoa tem um comportamento. Então seria isso aí, uma mistura, né? Claro, Eu desculpe. acho que está acontecendo isso. Obrigada, Rosi. Gabriel? Posso falar? Uhum. Eu conheço o sincretismo do contexto católico, não? Que em todo país que você encontrar uma igreja católica, você vai ver que ela se adaptou a costumes locais, tradições locais, tá? Então, você vai ver o carnaval da Bolívia, né? Ele é dedicada a uma Nossa Senhora, tá? E é um culto uma festa profundamente pagã, mas a Igreja Católica no meio, né? Então ela se misturou. Então aqui também deve ter costumes onde a Igreja Católica está misturada com festas, não sei, festa junina, sabe? Essas coisas onde se misturam, né? Crenças tradicionais locais com uma religião estabelecida que basicamente assimila, né? E assim, eu acho que a ideia é se tornar mais aceitada, né, pela sociedade daquele país. Isso lembra muito a Roma, né? Eu acho que a gente tem essa questão histórica de que Roma não proibia, não implantava a sua religião para todas as nações que ela dominava como império, né? Ela permitia que eles tivessem a sua religião desde que eles, né, se submetessem ao Império Romano, e isso
passou para Roma Papal, pelo que a gente pode ver. E a questão do sincretismo, realmente ele se aplica muito à religião, mas ele pode ser definido, ele é definido como no geral. Ele é uma reunião de doutrinas diferentes com a manutenção de traços perceptíveis das doutrinas originárias. Ele pode acontecer em todas as áreas filosóficas, enfim. Então, não é só da religião, mas ele acontece muito na religião. E essa definição, primeira que eu peguei, diz que possui, às vezes, um certo sentido pejorativo na questão da artificialidade da reunião de doutrinas teoricamente incongruentes entre si. Então, você pode pegar coisas que podem até parecer, podem ser incongruentes, mas se fazem sentido para você, se você se sente bem, é alguma coisa que a gente ouve muito, se te faz feliz, não importa, você reúne e você pode viver essa vida sincrética, seja religiosamente, seja no que for, né? Qual forma de pensamento. Outra definição seria a combinação de diferentes teorias, atitudes ou opiniões. E uma coisa que me veio até aqui, enquanto a Rosa e a Gabriel comentavam, é a falta de compromisso que gera isso. E isso, para mim, está muito linkado com essa falta de pertencimento, por não querer se submeter a uma organização, a um grupo, a um corpo, a não estar conectada com pessoas. Então, eu não tenho compromisso com uma organização, com um movimento organizado, com pessoas que estão ali. Então, eu posso fazer a junção que eu quiser. Não importa que pareça incoerente, talvez seja realmente incoerente. Se faz sentido para mim, é a única coisa que vai importar. Não existe compromisso nenhum com ninguém ou com nenhuma uma organização estabelecida, né? Por isso que a religião vai sendo colocada de lado. E isso também a gente vê o quanto essas mensagens todas se conectam, porque o quanto que isso envolve vários assuntos, mas o quanto isso é a liberdade sendo colocada acima. Eu quero acreditar na igualdade, eu quero estar tudo bem a minha crença na igualdade, mas a minha liberdade precisa estar em primeiro lugar, a minha liberdade de poder fazer as minhas concessões e poder adicionar comportamentos e poder subtrair outros é mais importante do que verdadeiramente eu buscar entender quem é esse Deus e como é essa igualdade radical que ele quer, né? E a outra palavra que vai nesse mesmo sentido, de alguma forma, do sincretismo é a palavra eclético, né? Quem nunca ouviu, jovens hoje em dia, eu sou eclético, tenho gosto eclético, gosto para música, algo relacionado a eclético, mas eu vou pegar a definição que eu achei bem interessante. Alguém gostaria de falar para a gente o que seria essa palavra eclético? Você já ouviu? Se talvez nunca ouviu. É uma pessoa que gosta de coisas muito variadas, muito diferentes. Exatamente, né? Às vezes a pessoa usa muito para música. Meu gosto musical é variado, então gosta desde, não sei, samba, rock, música gospel, funk, pagode, gosta de toda uma extensão musical ampla, variada e curte, ouve, ok. Mas a questão é que não se aplica simplesmente ao gosto musical, ou gosto puro, enfim, essas questões de entretenimento ou coisas talvez mais superficiais em algum nível. Se ninguém mais tiver alguma definição, pode falar. Eu achei uma definição que diz que seleciona o que parece ser melhor em várias doutrinas, métodos ou estilos. Está composto de elementos escolhidos em diferentes fontes. Muito bom. Essa definição que eu ia usar, as duas, que é do Oxford, eu acho, né? Eu achei muito, muito, muito interessante as duas, né? A primeira é bem parecida com o sincretismo, que seleciona o que parece melhor em várias doutrinas, métodos ou estilo, não tem compromisso com nada, né? Eu até acredito em uma coisinha ou outra, mas eu pego o que é melhor e vivo a minha vida feliz, tranquilo, de consciência limpa, porque, justamente, eu não tenho compromissos com uma religião organizada, eu não digo que eu sou X, que eu sou Y, que eu sou Z, né? Não estou numa caixinha. Então, eu posso ser o que eu quiser e fazer o que eu quiser. Rosa, tu gostaria de comentar
O que te parece quando tu ouve essa segunda definição? Composto de elementos colhidos em diferentes fontes. O que te vem à mente? Se outra pessoa quiser comentar. Olha, não sei se eu vou estar falando certo, mas eu acredito que é vou dar um exemplo. Eu sempre quis entender o ponto em que pessoas falam que a Igreja Católica também faz espiritismo. Um exemplo, eu ficava chocada fiquei chocada de saber disso. E aí eu entendi, pesquisando, que o que acontece é que a Igreja Católica, dentro desse sincretismo e dessa parte que vem o eclético também, é que tanto Olodum, Orixá, São Jorge, etc., fazem parte da religião católica, né? Então, eu acho que isso tem a ver na sua pergunta, com essas várias fontes, são fontes culturais, e essas fontes elas vão fazendo parte da sua vida, né? Então, quando a gente olha e vê o catolicismo e fala, nossa, mexe com o candomblé, as freiras vão e vê. Sim, mas é porque eu acho que seria uma forma de poder falar do eclético também, porque é aceito, você entende? É algo cultural e que foi aceito. Então, faz parte da religião. E eu acho que aí entra nesse ponto, colhidos em diferentes fontes, né? Não sei se eu me expliquei bem. Claro, parece que não tem nada, uma coisa nada a ver com a outra, mas é usado para as duas coisas e no fim tem às vezes até um princípio em comum, enfim. Mas o que me veio à mente quando eu li essa definição foi na hora a questão das duas fontes de informação, que é um elemento presente na sua mensagem, a mensagem do Clamor da Meia-Noite, muito forte. E quando você não tem compromisso com essa mensagem de buscar a fonte de informação verdadeira, buscar os profetas que a gente entende que estão sendo guiados por Deus, tanto dentro desse movimento internamente quanto externamente, você pode colher coisas dos dois lados. Você está livre, entendeu? Você pode pegar a informação que te pareça mais propícia, como diz, a melhor, e juntar. Você pode colher os frutos da fonte que você quiser, porque você é um jovem eclético. Você está na geração do sincretismo. Lara, você tá... Pode falar. Quando você fala melhor, é a melhor para mim, né? É a melhor que eu acho a melhor, né? Uhum. Segundo, né, exatamente, a minha perspectiva é algo muito, muito pessoal, muito individualista, e você pode escolher da fonte que você quiser, né? Não importa ser boa ou ruim, porque você não tem compromisso. Nós, no movimento, temos o compromisso de buscar as verdadeiras fontes de informação. Nós, aqueles que não são batizados, fizeram votos de batismo e sabem que tem um compromisso com os votos de batismo, um compromisso com Deus, com servir um Deus, com o movimento, com as pessoas em volta, né, de buscar as verdadeiras fontes, de buscar ler os artigos, de buscar entender e viver uma vida de acordo com isso, viver uma vida de acordo com a inspiração, sob a luz do clamor da meia-noite que nós temos hoje, né, assim como essas fontes iluminadas a isso, nós temos esse compromisso. Mas o jovem eclético de hoje, e o risco, né, de nós corrermos, de nos sentirmos muito ecléticos, é de começar a colher as coisas, diversas fontes. E a gente sabe que as fontes não se limitam simplesmente aos jornais, às fontes de informações, digamos, oficiais, né? A gente sabe que o elemento que o Parminder trouxe, as redes sociais, são fontes de informação também, e de informação, na sua grande maioria, de péssima de qualidade, mas de enorme influência, né? Tanto que tem os digitais influencers que o Parminder colocou até como os novos gurus, eles estão aí como fontes, e a gente pode colher, né? É possível colher informações deles
às vezes de maneira até muito orgânica, muito natural, e procurar aplicar isso na nossa vida e misturar essas fontes. E outra coisa que me pareceu interessante pensando nisso, nesse colhimento e nessa mistura de fontes, é no estado de Laodiceia, que seria um estado intermediário, né? Porque Laodiceia não é fria, não é quente. Laodiceia é morta, né? É uma mistura. Pode ser uma água quente que está se esfriando, mas pode ser também uma mistura entre uma água quente e uma água fria, entre diferentes fontes. Eu quero um pouco de cada, eu gosto disso, mas eu também gosto daquilo, não quero abrir mão. Né? Não entendi ainda o teste da concessão que já ficou lá para trás. E ainda quero agarrar tudo com as minhas mãos e acabo caindo no estado de Laodiceia, né? E caindo, como o Parmênides também comentou, e a gente sabe que é uma possibilidade no abismo escuro, porque eu não quis me apegar à verdadeira fonte e à religião, ao movimento que eu pertenço. Fazendo concessões, isso mesmo, Rê. E eu acho interessante, né, falando sobre esses digitais influencers e sobre as redes sociais, é que tem informação sobre os mais diversos assuntos desse mundo. A gente pode encontrar informações sobre saúde, o que mais vocês pensam? Vou colocando aqui. Sobre relacionamentos, sobre educação de filhos, de tudo. Saúde pode ser tanto, né, de exercício físico, quanto alimentação, quanto tratamento para tudo quanto é tipo de doença, muitos embaçados em pseudociência, qual outro? Saúde mental, muita coisa em relação a isso. Temas relacionados ao comportamento no geral, comportamento, maneira de, né, personalidade, temperamento, maneira de ser, e muito disso a gente tem que lembrar que tem muita pseudociência, muita desinformação, mas por muito contemplar, por muito consumir, a gente pode acabar sendo transformado também. Mas onde que a gente, como pessoas, como adventistas do sétimo dia já, e como, especialmente estando nesse momento, onde que a gente encontra essas informações sobre saúde, relacionamento, educação, comportamento? Onde a gente deveria encontrar essas informações? Onde a gente tem informação abundante sobre? O espírito de profecia. O espírito de profecia. A gente tem... Na inspiração, na verdade, né? Porque a inspiração. Eu queria. Então, vou colocar aqui inspiração. Tá bem difícil, cara. Mas comportamento... Eles também falam muito sobre igualdade nas redes sociais, né? Bem essas suas formas de igualdade. Então, a inspiração no geral. A gente tem a metodologia. A gente tem o clamor da meia-noite. A gente tem as boas fontes de informação. Só que o que as redes sociais, esses influenciadores promovem? Além da perda de tempo, né? A Gi falou sobre os dons, os talentos no último estudo dela. Então, a gente sabe que são talentos desperdiçados muitas vezes, dependendo se a gente não faz um uso, né, sensato do nosso tempo, pode acabar perdendo muito tempo nisso. Mas, mais do que isso, o Parmênides ele coloca uma coisa perigosa. Eu vou apagar esse lado aqui para colocar. Ele coloca outra coisa perigosa nesse último estudo dele. Não sei se algum de vocês lembra que termo que ele usa para falar que pode acabar acontecendo com esse um uso indiscriminado, um uso sem autocrítica, ou não muito criterioso das redes sociais, e com a contemplação desses gurus, né, desses influenciadores digitais e tal. O que pode acabar acontecendo? Além da não de perder tempo e tal. Pode. Será que tem alguém para falar? Posso falar? Não, acho que é tu. Acho que achamos que talvez é o risco de tomar essa opinião, de tomar esses ensinos e deixar e fazer com que isso nos influencie, faça parte da gente. É exatamente essa ideia, acaba sendo influenciados.
E o termo que o Parmenides usa seria que isso forma uma teologia da substituição. Então, toda essa informação que está disponível, saúde, relacionamento, educação, comportamento, igualdade, diversos temas, sendo bombardeados por figuras que se colocam como figuras de autoridade. Às vezes não se colocam como guru diretamente, mas de alguma forma eles possuem autoridade, falam bem isso, são uma espécie de subcelebridades. Acaba substituindo a nossa teologia, que já nos dá informação sobre todos esses temas, sobre saúde, relacionamento, educação, a maneira de se comportar, sobre a verdadeira igualdade, e que deveria nos guiar. O problema não é ver um vídeo que fala sobre, às vezes vai ter um conteúdo bom, né? Assim como eles têm esse monte de informações positivas e negativas, bom, vai ter algum conteúdo, talvez seja a minoria, que seja verdadeiramente útil, mas eu preciso ter como base a inspiração, a metodologia, o clamor da meia-noite, as verdadeiras fontes, e isso precisa me guiar. Não é essa quantidade de informação absurda, né? O chat GTP, o que seja, que vai ser o guia e que vai substituir, que vai se tornar um Deus para mim, que é como o Parmenides coloca. E eu formo um Deus da minha maneira, porque eu gosto dessa informação, isso me parece atrativo, isso me parece legal, então eu vou misturando as fontes. Eu até gosto disso que a Ellen White fala, mas eu também gostei dessa outra parte que eu vi aqui uma menina aleatória falando, então acho que eu vou misturar e vou formar a minha forma de religião, vou formar um Deus para servir, e na verdade não vou estar servindo nenhum Deus verdadeiramente, ou o verdadeiro Deus, eu vou acabar até anulando a existência de Deus de maneira prática na minha vida. Então esse é o perigo que a gente corre, e a grande questão para a gente pensar quem é o Deus que a gente serve de maneira prática, da onde que vem os princípios para a nossa vida, da onde que está vindo a fonte da nossa crença, do nosso comportamento. Será que está sendo substituído? E essas perguntas que a gente deve fazer, será que a nossa religião está sendo perdida de maneira mínima por roteirinhas? Quem está sendo substituído por essas ideias? Até eu estava vendo esses dias, antes do estudo do Parmenides, eu lembro que eu vi que tem muitos temas assim, que eu vejo preocupantes, que estão muito em alta nas redes sociais, e pessoas naturalizam, fazem piada, a gente que concorda, não concorda tanto, mas está ali como um tema até legal, até interessante, até válido. E não que as pessoas não possam falar, o objetivo aqui não é condenar quem pratica, quem vive isso, mas é para a gente que nos dizemos pertencentes a esse movimento e crentes dessas verdades, que a gente possa verdadeiramente viver isso na prática e servir esse Deus que a gente diz que acredita, né? Que a gente diz que está conhecendo. Então, o vídeo que eu vi era assim, era uma menina falando, assim, esses videozinhos rapidinhos, falando sobre ciúmes, né? Ciúme a gente sabe, como cristãos, que não é uma coisa boa. Até aí tudo bem, né? Não faz sentido, um relacionamento saudável nem deveria dar espaço, né? nem deveria gerar motivos para ciúme, digamos assim. E a menina que começava falando que ciúme não era bom. Que aí, óbvio. Então a gente já começa tendo uma familiaridade. Depois ela trazia outra palavra, que eu não vou me lembrar qual que era, porque é uma palavra diferente, assim, nova, não sei. E ela falava que, assim, você não deveria se sentir mal, né, ciúme, quando você vê pela possibilidade de ver seu parceiro com outra pessoa. Mas tem essa outra palavra, que eu não sei qual que é, X, a palavra, que é quando você se sente bem por ver o seu marido, seu parceiro, sua parceira, com outra pessoa, né? Isso é um conceito ligado ao conceito de poligamia, que é um desses conceitos muito em alta. E eu fiquei muito, assim, porque é um vídeo, sei lá, de 30 segundos, se ela fala, olha que interessante, às vezes como é o vocabulário, por não saber o conhecimento de uma palavra, você não sabe que pode sentir esse sentimento, tipo, de se sentir bem ao ver seu parceiro com outra pessoa, né? Porque a poligamia faz parte, é o natural dos seres humanos. Essa é a ideia que é vendida de uma maneira code, eu acho que a palavra era outra, mas pode ser essa numa outra versão. Mas
sabe, vem de uma maneira tão natural, e várias vezes eu já tenho um conceito de que eu sei que o ciúme não é bom, não. O amor não é ciumento, eu aprendi isso de criança. E ela fala de uma maneira tão natural, essa guru, e eu acho que eu vou comprar isso porque eu estou disposta a comprar, a colher frutos de qualquer fonte de informação, porque eu não tenho compromisso com nada, com Deus nenhum, eu não sirvo a nenhum Deus, eu não pertenço a nenhuma religião, nenhum movimento. Então, as minhas crenças, meu comportamento são fluidos. Então, se eu vejo uma digital cleptogamia... Não, a palavra era pra tipo, um oposto de ciúme. Não, eu não lembro que era uma palavra bem estranha, bem diferente, mas, enfim, também não importa a palavra em si. Mas é um exemplo mínimo, mas para mim esse é um assunto para mim que ele é um assunto preocupante na naturalização que ele tem e enfim, às vezes a superficialidade das discussões e que já se colocam como verdade, como indiscutível, mas enfim, isso é um outro tema amplo, mas para a gente pensar que essa falta de compromisso nos coloca realmente no perigo. De qualquer forma, a gente tem que ter realmente cautela nas redes sociais, e especialmente quando a gente fala sobre adolescentes, crianças tendo esse acesso, mas todos nós devemos ter isso, e sempre em mente com qual Deus a gente serve, e qual Deus que nós temos um compromisso com. Porque se eu sirvo a um Deus, eu não posso servir a 2, não posso servir a 3, então eu vou viver uma vida de acordo com, né, com a vontade, com os ditames e com aquilo que eu sei que ele quer, com o caráter que ele quer que eu desenvolva, né, que é o caráter que eu sei que ele tem. Que caráter maravilhoso a gente tem descoberto, né? Oi, Lara. Pode falar, Cris, por favor. Então, dentro disso eu lembrei de uma coisa, porque quando a gente está, assim, se alguém está se sentindo não pertencente, né, ou não, como eu digo, não ligado a algum movimento, a algum grupo religioso, né, ele não tem essa responsabilidade, ele está livre, né, para qualquer coisa, e ele vai, assim, nas pesquisas, vendo alguma coisa, ou outras fontes, ele está com a mente muito aberta e sem compromisso com nada, como você está colocando. O contrário disso, quando você está ligado a algum movimento, a algum grupo religioso, quando você vai em alguma fonte e você consulta alguma fonte, ou quando você ouve alguma coisa, vamos colocar essa coisa aí da palavra do ciúme, por exemplo. Não exatamente como você colocou, mas uma vez eu tinha ouvido, por exemplo, o ancião Parminder falar que o ciúme era uma coisa que a gente tem, Deus tem. Ele falava, Deus é zeloso, Deus ciumento. Para a gente era um pouco, uau, mas como assim? Não pode ter ciúme, né? Mas aí quando eu vou em alguma... sim, que o problema é o que você vai fazer com o ciúme, né? E que intensidade vai ter isso. Mas quando eu vou para uma fonte e que, sei lá, alguém está falando sobre isso, automaticamente no meu cérebro, assim, se eu estou ligada a um movimento, estou ligada ao que um líder religioso trouxe, quando eu vejo o que está trazendo na fonte, o meu cérebro ou a minha mente me pontua o conceito que eu tenho sobre aquilo, ligado ao que meu líder trouxe, e eu me sinto responsável. Opa, essa informação não está batendo com o que eu tenho sobre isso, com aquilo que eu acredito que vem de Deus, através do meu líder religioso, através do movimento que eu sigo, né? Então, quando a gente não tem esse compromisso, a gente fica mesmo sem um parâmetro para comparar ou para medir ali se entre o certo ou errado, se essa fonte está segura ou não. Exatamente. A verdade, tudo que a gente estuda, né? Essas questões, a inspiração, a metodologia, a luz do clamor da meia-noite, as verdadeiras fontes, elas são uma base para a gente comparar e contrastar. Eu até queria ler um texto
um último texto, eu vou compartilhar a tela porque ele é meio grande, que é mais ou menos isso, que fala sobre aquele texto bem conhecido, até que a gente lia bastante, que ele fala da firme plataforma, e essa firme plataforma é a base para servir de comparação e contraste para todas essas informações, lembrando que a gente está numa guerra de informação, e para nos permitir, né, saber escolher, saber discernir entre toda essa, né, chuva de conhecimentos, enfim. Acredito que vocês estão vendo a tela já? Sim, dá para ver. Se alguém puder ler para a gente, por favor. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus: a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. De novo, fui conduzida às 3 mensagens angélicas e vi a que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta fora alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Deus os havia conduzido passo a passo, até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma e examinar-lhe o fundamento. Alguns, com alegria imediata, subiram para ela. Outros começaram a encontrar defeito no fundamento. Achavam que se deviam fazer melhoramentos, e então a plataforma seria mais perfeita e o povo muito mais feliz. Alguns desceram da plataforma para examiná-la e declararam ter sido ela colocada erradamente. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre a plataforma e exortavam os que tinham descido a cessar com suas queixas, pois Deus fora o mestre construtor e eles estavam lutando contra ele. Eles consideravam a maravilhosa obra de Deus, que os levara à firme plataforma, e em união levantaram os olhos ao céu e com voz alta glorificaram a Deus. Isto afetou alguns dos que se tinham queixado e deixado a plataforma, e contritos subiram de novo para ela. Muito obrigada, Rê. Esse texto me veio, quando eu estava preparando esse assunto e essa ideia, nessa questão da plataforma. A gente sabe que esse texto é um contexto, mas pode ser aplicado para a gente, com esse movimento, com a luz, com o clamor da meia-noite, nos trouxe até aqui, nos deu uma mensagem perfeita que tem mais coisa para nós entendermos, mas sob essa luz a gente vai ter um entendimento pela graça de Deus perfeito, mas que existem pessoas que sempre vão existir que preferem sair e falar, não, mas acho que falta coisa, mas acho que não está muito bem, mas eu gostaria, né, de somar algumas coisas e subtrair outras. E hoje, o que a gente vê, né, quando o Parminder fala dos iPhones e tal, a gente vê que é como se cada um hoje pudesse ter uma plataforma na sua mão e construir e reformar ela do jeito que você quer. Você pode adicionar, você pode tirar aqueles aplicativos, tem tudo. Na palma da sua mão, você constrói essa plataforma. Não precisa mais se preocupar e ter uma plataforma comum para estar em cima, que foi construída pelo próprio Deus. O Deus a quem servimos construiu essa plataforma através das 3 mensagens angélicas, colocou os fundamentos e nos trouxe até aqui. Agora, existem uma oferta gigante de deuses, de senhores. Deixa eu parar. De deuses, de senhores, que a gente pode simplesmente escolher e reformar essa ou qualquer plataforma que a gente quiser e viver a vida que a gente, né, que a gente estiver mais, a gente acreditar que será melhor, nos sentirmos mais confortáveis, né, e criticar o quanto a gente queira. O
fundamento, porque agora a gente tem plena liberdade para formar um novo fundamento, uma nova plataforma, moldar da maneira que a gente quer, da maneira que a gente vai se sente confortável. E uma coisa que me chamou a atenção também nesse texto foi essa contraposição com quem estava em cima da plataforma, se regozijando por estar ali e falando positivamente em relação a ela, falando que Deus estava guiando, e isso ter trazido algumas pessoas para cima. Então, eu vejo como a importância da nossa postura agora, da gente ter certeza que essa plataforma é firme, colocada por Deus e do Deus que a gente serve, né? Conhecer o caráter de Deus, que isso pode convencer outras pessoas a voltarem para esse movimento, a lembrarem quanto é bom e a coisa mais segura e mais maravilhosa do mundo é estar aqui, entendeu? Entender que se a igualdade parece boa para muitas dessas pessoas, a plena igualdade que é oferecida única e exclusivamente por esse Deus que construiu essa plataforma é muitas vezes melhor, e é um privilégio poder estar aqui, poder orar e nos dedicar a esse verdadeiro Deus, a servir a Ele. É isso, basicamente. Teve um outro pensamento agora que me veio, que na verdade me veio quando o título do estudo do Parminder, e na verdade, quando as coisas que ele falava já, quando ele coloca de muitos deuses e muitos senhores, né? Eu acho que isso pode ser tirado de várias fontes, mas com a fala de Cristo em Mateus 24, que ele diz que nos últimos tempos virão muitos cristos e enganarão a muitos, né? Que a gente tem que cuidar para não ser enganado. A gente sabe que, né? Esses gurus não se colocam como cristos verdadeiramente, mas a gente consegue entender de alguma forma uma oferta de deuses, e Cristo é Deus, então eu vejo de alguma forma uma apresentação, talvez, dessa armadilha que Cristo falava, mas pensada e adaptada ao nosso tempo, né? E, enfim, de uma maneira tão sutil, né? Que não é um Henrique Cristo, aquele senhor brasileiro que se diz que é verdadeiramente Cristo, né? Que é mais fácil de você dizer, identificar que não é o verdadeiro Deus. Mas, enfim, é isso. Não sei se alguém tem algum comentário, senão a gente já vai terminar com uma oração. Lara? Pode falar, Rose. Vou fazer mais um comentário que essa metade em diante que você trouxe sobre esses conceitos, etc., tem tudo a ver com o que nós contemplamos. Você é aquilo que você contempla. Quando você não tem um pertencimento, você não está contemplando nada, você está contemplando, na verdade, muitas coisas. E isso pode, claro, influenciar demais. E qual é a nossa prioridade, né? Quando a gente está muito tempo em um determinado dispositivo, ou seja o que for, e a gente está pouco tempo dentro da nossa doutrina, dentro daquilo que a gente tem e não é pouca coisa para ver, para estudar, então isso tem um peso gigantesco, né? Então, quando eles estão nessa firme plataforma e começam a falar para essas pessoas, e essas pessoas contemplam, elas têm condição de assimilar, entender, acreditar e retornar. Nesse caso do texto, né? Não sei se eu estou falando errado, mas eu entendo assim. É isso mesmo que o texto diz. Muito obrigada, Rose. Então, vamos encerrar com uma oração. Deus de amor, muito obrigada por que o Senhor nos fez únicos, nos fez com a nossa individualidade, com tanto a explorar cada um de nós. E também a explorar dentro dessa plataforma maravilhosa que nos permite ter uma liberdade bem dosada dentro da igualdade, para que assim a gente possa verdadeiramente viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva, viver um pouco daquilo que a gente vai viver no céu. A gente sabe que são experiências dissociadas. A gente não vai viver aqui uma coisa e no céu vai ser uma realidade completamente diferente. O céu começa aqui. Os princípios do teu reino, a gente tem o privilégio de poder viver, entender e começar a praticar aqui. A gente te agradece por essa maravilhosa oportunidade também de discutir um pouco disso juntas e juntos. Abençoe mais uma vez o restante desse sábado
e a mente e o coração de cada um e de cada uma que estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém.